Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu vou te pedir aqui, eu sei que é chato para alguns, mas é muito importante para o canal que você curta esse vídeo se você gosta aqui do conteúdo, que você se inscreva aqui no canal e que você também ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os novos conteúdos que a gente lançar aqui no canal, tá bom? Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Hoje a gente está trazendo aqui Soma-se. Tem um vídeo aqui, vou deixar o card para você ver se você ainda não viu, sobre Conte-se, tá? Como no Conte-se, o Soma-se também é uma das funções condicionais. Como assim condicional? Bom, você já deve saber que o Excel pode somar, que ele pode fazer operações matemáticas. No Soma-se, ele vai fazer uma operação de soma, porém com uma condição. Eu posso determinar que ele some num intervalo onde tenha vários dados, mas que ele some só aquilo que eu defini como um critério, tá bom? Aqui eu já tenho a sintaxe aqui de como funciona. Nós vamos para a prática e vamos vendo cada um dos parâmetros do Soma-se para a gente ir entendendo. Eu tenho aqui também uma tabelinha onde eu coloquei mês e os meses do ano de forma abreviada e tenho pedidos e aqui está vazio, que é exatamente o que eu quero trazer. Já fica bem fácil deduzir que em C5 a soma de todos os pedidos do mês de janeiro e assim sucessivamente em C6 de fevereiro, em C7 de março, né, até dezembro, tá bom? Para isso, eu tenho aqui uma outra planilha chamada Performance. Nessa planilha de Performance, eu tenho vários pedidos em meses diferentes. E nesses meses, eu tenho pessoas que fizeram os pedidos e a quantidade de pedidos realizados por essas pessoas, tá bom? O que eu quero fazer é trazer essa soma aqui. Se você já utiliza o Excel, você deve saber, bom, se eu te pedisse para fazer essa soma, como que você faria? Você viria aqui na planilha e, por exemplo, para janeiro, você viria aqui na coluna A e selecionaria o mês de janeiro. Você poderia andar com uma barra para poder encontrar o mês de janeiro, ou então você pode vir aqui e digitar Jan, e aí é o único que tem. Beleza, ele já vai fazer um filtro. O que que você faria? Iria ou com a calculadora somando esses valores, ou então você selecionaria, se você já utiliza o Excel, você sabe que aqui na barra de tarefa embaixo eu tenho já a soma, olha, 126, que é o valor relacionado, né, relativo ao mês de janeiro, tá bom? E aí você viria aqui e digitaria aqui 126. Mas o nosso propósito é fazer com que o Excel trabalhe para a gente, não que a gente trabalhe por ele, tá bom? Então nós vamos fazer diferente, a gente vai utilizar a função Soma-se para que ele traga esse valor para a gente. Bom, e como que a gente faz isso? Nós vamos utilizar o nosso Soma-se. A gente já aprendeu que toda função começa com igual. Então, Soma-se, e aí eu abro parêntese, e aqui já aparece os argumentos de função. O primeiro já ali em negrito é intervalo. Vamos arrastar para cá para a gente poder ver o que quer dizer intervalo. Bom, região da tabela de dados onde eu encontro aquilo que eu vou definir como critério. Então vamos pensar aqui, o que eu vou definir como critério? Bom, o meu critério é aquilo que eu quero somar. A gente definiu que o critério que a gente vai somar é o mês. Nesse caso aqui, nós queremos o mês de janeiro. Então, eu preciso ir lá na planilha de dados, no caso na planilha Performance, e definir aonde naquela planilha que eu tenho o mês de janeiro. Vamos lá para a gente ver? Então, a gente vai clicar em Performance e olha, é a coluna A que eu tenho o mês de janeiro e os outros demais meses. Então, vou selecionar porque esse é o meu intervalo. Eu poderia selecionar do A1 até o final da planilha, até onde tem dados, ou então posso selecionar a coluna toda, tá bom? O que eu fiz? Já defini qual que é o meu intervalo. Vamos agora para o nosso próximo parâmetro. Como que vai para o próximo parâmetro? Vou dar um ponto e vírgula. Quando eu dou ponto e vírgula, o parâmetro critérios fica negrito. Bom, eu quero escrever, eu quero colocar aqui janeiro. Bom, se eu quiser escrever janeiro, eu posso colocar entre aspas, certo? Jan, né? Fechei aspas ali, estaria ok. O único problema é que na nossa tabelinha lá, nós vamos querer
selecionar e arrastar para baixo, beleza? Só apagar aqui, isso. Eu vou querer arrastar para baixo. Tá aí, quando eu fizer isso, eu vou ter um probleminha, porque eu deixei de forma absoluta o mês de janeiro. Então, ao invés de eu escrever Jan, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o Jan e vou clicar aqui no B5. Porque aí quando eu arrastar para baixo, esse B5 vai virar B6. A gente já aprendeu isso, que é a referência relativa, tá bom? Então, já que eu já informei meu critério, eu vou dar um ponto e vírgula. Bom, agora ele pede para mim, olha o que ficou negrito, o parâmetro intervalo soma. O que é o intervalo soma? Região da tabela de dados onde eu quero encontrar os valores que quero somar, onde eu encontro, né, os valores que eu quero somar. Como que é isso? Bom, eu disse que eu quero janeiro, né, na coluna A eu quero encontrar janeiro, só que eu quero somar os pedidos. O que a gente fez lá manualmente? A gente foi lá e selecionou aqui, tá ok? Como não está filtrado, eu preciso informar todos os dados. Então, como eu selecionei toda a coluna A, agora eu vou selecionar toda a coluna D, porque esse é o meu intervalo de soma, porque são os dados que eu quero somar, os dados de pedidos, ok? Quando eu der fechar o parênteses e der Enter, olha o que aconteceu, a mágica, ele trouxe 126, que era aquilo que a gente queria somar lá. Então, o que o Excel fez para a gente foi exatamente aquilo que a gente fez de forma manual. Ele foi lá na coluna A, então pense dessa forma. Se eu venho aqui na coluna A e vou digitar, quando eu defino a coluna A, eu estou dizendo para o Excel, bom, meu intervalo é esse. Quando eu escrevo aqui Jan, ou então vamos pensar no próximo endereço, FEV, né, de fevereiro, quando eu escrevo aqui, eu estou imputando o meu critério, tá bom? E quando eu venho aqui e seleciono manualmente, eu estou dizendo que esse é o meu intervalo de soma. Então, o Excel faz isso de forma automática para a gente, tá bom? Agora que eu já tenho pronto, eu posso simplesmente dar um duplo clique e ele vai resolver toda a questão para a gente, tá bom? Tudo bem, vamos fazer uma cópia dessa planilhazinha para a gente treinar mais uma vezinha, tá bom? Então nós vamos clicar aqui, vamos inserir coluna, vamos inserir mais uma, vamos inserir, criei 3 colunas e nós vamos criar mais uma, só para dar espaçamento aqui. Vamos jogar aquilo ali para lá, vamos diminuir aqui, ó, para ficar mais perto para a gente ver. E agora o que a gente vai fazer? Ó, vamos selecionar essa tabelinha, a gente vem aqui, ó, pronto, criamos uma tabela igual a que a gente já tinha. Bom, nós vamos apagar os dados aqui, prontinho. O que eu quero fazer agora? Ao invés de fazer por mês, eu quero fazer por pessoa. Vocês viram que aqui eu tenho vários nomes, mas olha só, eu tenho 4 nomes diferentes, depois eles se repetem, ó, inclusive na mesma ordem. Então, eu só vou copiar os primeiros 4 e vou colar eles lá, tá bom? Então, vou colar aqui, ó, clico aqui, venho com direito, clico em 1, 2, 3, beleza. Daqui para baixo, não me interessa esses dados. Olha só, um truquezinho para você, ó. Vou selecionar aqui os duas células em branco abaixo dessa planilha, ó. Eu vou clicar com a setinha para cima, assim, vou arrastar até ali embaixo, ó, onde eu não tem dados. Prontinho, olha. Tirei as linhas de forma bem rápida, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero trazer os pedidos, mas eu não quero trazer do mês de janeiro. Eu quero trazer de todos os meses, porém eu só quero trazer do Pedro Augusto. O que mudou aqui? Mudou o critério, tá bom? Se mudou o critério, vai mudar também meu intervalo de critérios, tá bom? Então o parâmetro intervalo não vai ser mais a coluna A. A gente precisa encontrar lá na planilha qual que é o intervalo onde eu tenho os nomes. Então eu tenho que mudar aqui, né? Porque mês não fica igual, não fica legal. Então vamos chamar de nome. Bom, então vamos fazer uma soma-se igual soma-se intervalo, região da tabela de dados onde eu encontro aquilo que eu vou definir como critério. Já defini que o meu critério vai ser o nome. Então eu vou lá na planilha e qual é a região da tabela onde eu encontro os critérios nomes? Bom, coluna B, né? Porque aqui tem nome. Beleza, ponto e vírgula para eu ir para o meu próximo parâmetro. E parâmetro agora é critério. Eu vou voltar lá na minha tabela, vou clicar onde eu tenho o primeiro nome, que é o que eu quero selecionar nesse endereço. Pronto, E5, né, dessa tabela soma-se, ponto e vírgula, vou para o meu próximo parâmetro. Qual que é o próximo parâmetro?
intervalo soma. Bom, intervalo da soma é o intervalo, a região onde eu quero fazer a minha soma. Isso não mudou. Eu quero somar o quê? Os pedidos. Bom, naquele caso do Pedro Augusto. Então, coluna C. Selecionei, já posso fechar meu parênteses, dou Enter. Pronto. 449 pedidos teve o Pedro Augusto em todos os meses do ano. E quando eu arrasto para baixo, né? Ou então eu posso vir aqui com o mouse, dar um duplo clique e pronto. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Faça os seus comentários aqui abaixo para eu saber se você entendeu, se você está com alguma dificuldade e a gente pode ir trocando algumas figurinhas aqui. Eu agradeço a sua participação aqui no canal e até a próxima aula. Um grande abraço.